A paz, irmãos. Paz. Hoje nós estamos aqui para fazer nosso devocional, deixar uma palavra no coração dos irmãos. A pastora se referiu ao devocional que ela faz todos os dias, né? E já tem uma semana que eu e a Laís começamos a fazer devocional. Nós estamos ainda bem no comecinho lá da Bíblia, lá em Isaac ainda. E assim tem sido muito bom, irmãos. Tem sido momentos bons da gente aprender a palavra, porque a palavra de Deus, ela nos impulsiona a fazer coisas boas, nos impulsiona a ser pessoas melhores. E é tipo como fala, quando um carro precisa de gasolina para andar ou de álcool, a palavra de Deus, ela nos dá essa força todos os dias para que a gente possa confiar no Senhor, para que a gente possa nos entregar ao Senhor todos os dias, né? E é muito bom, irmãos, é muito bom, faça isso. Uma pastora falou assim, é uma coisa muito gratificante a gente aprender a palavra de Deus, né? Mas hoje eu vou deixar aqui uma palavra bem rápida no coração dos irmãos, que fica em Atos, capítulo 3, né? Que vai falar sobre... Você quer ler, Laís? Atos capítulo 3. Tá, Laís vai ler. Isso. Até qual versículo? Pode ler ele todo. Tá. Cura de um coxo. E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Agora o 11, se você quiser ler. Não, pode deixar até aqui. Então, irmãos, a Bíblia fala desse coxo, e ele era muitos anos coxo, né? E fala sobre a porta formosa de Jerusalém, que muitos coxos iriam lá para pedir esmola, né? E a Bíblia fala que esse coxo, ele era levado, porque ele não conseguia chegar lá sozinho. E ele foi levado ali àquela porta formosa, para pedir esmola, como rotina, né, irmãos? Toda a vida dele ali era uma rotina, porque todos os dias uma pessoa levava ele até essa porta formosa para pedir esmola, né? Mas aquele dia que ele foi ali àquela porta formosa, para ele, eu acho que ele nem imaginaria que aquele dia aconteceria algo diferente na vida dele, né? E Pedro e João ali chegando até aquela porta formosa, viu ele ali sentado pedindo esmola. Talvez aquele ato de pedir esmola e ele estendendo as mãos, eu creio assim, eu imagino assim, né? Ele estendendo a mão para Pedro e João, e Pedro e João chegando até ele, talvez ele pensasse que aquele dia ele receberia uma esmola. Mas o que ele recebeu aquele dia, irmãos, foi muito maior do que uma esmola. Foi a cura dele, né? Porque muitos anos ele era uma pessoa coxa,
e não andava. E naquele dia ele conheceu o Cristo. E aí eu vejo e trago isso para os tempos de hoje, como verdadeiramente a gente pode conhecer esse Cristo. E assim, a gente procurando algumas coisas e não tem. A única coisa que a gente pode conhecer e ter uma intimidade com Cristo é através da palavra de Deus, é através da oração, é através de uma vida santificada diante de Deus. Ele poderia não ter essa vida santificada, mas eu creio assim que o Senhor ele já tinha um projeto, ele já tinha um plano na vida daquele coxo. Talvez seja para anunciar os milagres que os discípulos estavam fazendo através do nome de Jesus, para que o evangelho se propagasse, né? Eu creio assim. Mas para ele foi algo novo o que ele recebeu da parte de Deus, porque ele não esperava aquilo, ele esperava talvez uma moeda de ouro, né? Mas Pedro e João falou: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E aquele coxo levantou e andou e saltou com muita alegria. Aquele dia, eu creio que para aquele coxo foi um momento de muita alegria, de muita, satisfação. Foi muito mais do que uma moeda de ouro o que ele recebeu. Foi a cura do Senhor, né? Foi a cura para que ele pudesse propagar aquilo que Jesus fez na vida dele. E muitas vezes somos nós prostrados diante dos problemas e não conseguimos propagar as maravilhas do Senhor, aquilo que Ele faz de bom para nós. Devido a algum problema, devido a situações ou aos tempos difíceis que estamos vivendo hoje. Mas eu creio, irmãos, que em tempos difíceis que estamos vivendo hoje, o Senhor, Ele é o mesmo que levantou aquele coxo, Ele é o mesmo que fez outros milagres e Ele continua fazendo. Só que para isso nós temos que crer, para isso nós temos que buscar uma vida diante de Deus, andar agradando ao Senhor, fazer coisas diferentes que agradam ao Senhor. Muitas vezes estamos prostrados como aquele coxo, devido ao que a gente tem vivido, que é essa pandemia. Talvez a gente se prostrou, talvez a gente com medo, né, de contrair essa doença, a gente tenha se prostrado, tenha se acomodado, assim como aquele coxo. Mas não é isso que o Senhor Ele quer de nós. Ele quer que nós levantemos com força, com autoridade, para orarmos, né, pelos enfermos, continuarmos a orarmos pelos enfermos, fazendo a vontade dEle, né, devido a qualquer pandemia, a qualquer problema que estamos vivendo. A gente precisa se levantar, a gente precisa deixar de estar prostrado diante dos problemas, porque todos nós temos problemas, né? E muitas vezes nós achamos que o nosso problema é maior do que o do nosso irmão e nos prostramos. Talvez aquele coxo, ele se prostrava diante do problema dele, achando que não tinha mais ninguém coxo ou aleijado ali, não tinha mais ninguém, só fosse ele. E ele se prostrava ali e se acomodou e se acostumou a pedir esmola todos os dias, né? E muitas vezes nós vivemos como aquele coxo, nós se acostumamos, né? Se acostumamos. Essa pandemia nós se acostumamos, não, vamos ficar em casa, vamos nos esconder, porque é perigoso. Sim, nós devemos ter todos os cuidados, irmãos, usar a máscara, como tem falado, né? Fazer uso do álcool em gel, mas não se prostrar, não se acomodar. Às vezes a gente esquece até de orar, até de ler a palavra, até de confiar no Senhor. Quando a gente lê a palavra, a gente entende que Jesus,
Ele não nos abandonou. E todas essas coisas que nós estamos vivendo, biblicamente já é falada. Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar disposto, mesmo essa pandemia, a ajudar o nosso próximo, a fazer pelo nosso próximo, devido ao que está acontecendo, irmãos. Talvez hoje você tenha o seu feijãozinho, você tenha o seu arrozinho em casa, mas muitas pessoas não têm. Muitas pessoas querem uma palavra amiga para levantar, muitas pessoas estão perdendo entes queridos, e nós estamos nos prostrando, nós esquecemos de que o nosso próximo precisa de ajuda, o nosso próximo precisa de alguém, de uma palavra. E através das nossas vidas, a gente falando de Jesus, orando pelos nossos irmãos, pelas as pessoas enfermas, a gente consiga trazer para eles uma esperança, que Jesus não abandonou. Eu vi uma reportagem de um rapaz cristão, ele é americano, e ele falou que não acreditava em Deus. E eu fiquei perguntando, Jesus, por quê? Não acredita mais em Deus. E lá nos Estados Unidos morreu também muita gente. E aí eu pensei, aí o Senhor falou assim no meu coração, que muitas pessoas acreditam nele enquanto estão vivendo as coisas boas, enquanto os milagres acontecem, enquanto estão prósperos. Mas a partir do momento que vem algumas lutas, a gente passa a desacreditar em Deus. E aí eu fiquei pensando, Senhor, então essa pessoa não está em ti realmente. Porque quando nós estamos firmados no Senhor, na palavra do Senhor, pode vir qualquer vento, irmão. Isso que a gente está passando, eu creio que vai passar. Eu creio que vai passar sim. E vamos ser pessoas melhores, pessoas diferentes, pessoas mais humanas, querendo fazer o bem ao próximo, querendo pregar o evangelho, anunciar o evangelho de forma diferente, a qual nós se prostramos antes dessa pandemia em fazer. Porque se acostumamos, talvez, igual aquele coxo, ele se acostumou indo ali todos os anos naquela Porta Formosa. E muitas vezes somos nós se acostumamos e ficamos prostrados, sabe? Esperando algo acontecer. E essa pandemia, eu sei que despertou muitas igrejas, muitas pessoas em oração. Talvez que não oravam já há muito tempo, porque estavam desacreditados, porque estavam ali prostrados como aquele coxo. E hoje, essa pandemia, eu vejo que foi a cura para muitos crentes, para muitos servos de Deus que estavam se prostrados, porque se levantou para orar pelo país, pela situação que estamos vivendo, né? Pela situação que estamos vivendo, saiu daquele comodismo que estava. Hoje eu oro, hoje eu leio a palavra, hoje eu não leio. Saíram daquele comodismo. E estão aí orando, estão aí procurando fazer o bem ao próximo, ajudar quem precisa, né? E muitas vezes a gente estava dormindo, esquecendo que alguém estava ali precisando de ajuda como aquele coxo precisava, e a gente está esquecemos. E nos prostramos e pensamos só no nosso mundinho, só no nosso habitat ali, sabe? Ir na casa de Deus, orar, abraçar os nossos irmãos, estar ali um pouquinho, irmos para nossas casas, enchermos nossas barriguinhas e esquecer que existem pessoas lá fora que estão precisando da nossa ajuda, de uma palavra nossa, e muitas vezes a gente se esquecia. Eu creio que essa enfermidade, apesar de muito triste, de ter morrido muitas pessoas, veio para despertar muitos cristãos.
Porque hoje muitos estão fazendo aquilo que era para ter feito, a qual o Senhor nos ensinou na palavra, né? De amar o próximo como a nós mesmos e ajudar o nosso próximo. E muitos hoje estão despertando e fazendo isso. É triste, irmão, a gente saber que a gente só consegue se mover se for através de uma dor, se for através de uma perca. E para nos movimentar, para fazermos algo de Deus ou algo que o Senhor requer de nós todos os dias, né? É triste isso daí. Mas eu penso que Deus, ele sabe como trabalhar. Eu sei que não é da nossa forma, nem de como a gente quer já assim orar e Deus, ele cessa toda essa pandemia, ou ele vai cessar. Eu penso que ele vai cessar quando ele quiser, que tudo está no controle das mãos dele, e essa pandemia também está. Eu sei que muitos perderam entes queridos e a gente fica triste por isso, né? E assim, eu só peço a Deus que essas pessoas que morreram, morreram salvas em Cristo Jesus, porque são almas que mais tarde nós vamos dar conta, né, irmãos? Porque deixamos de falar de Jesus para eles. Eu não quero, eu falo, essa pandemia assim trouxe muita reflexão. Eu sei que para muitos e para minha vida também, eu passando algo e eu falando para Deus, o que eu posso fazer para mudar isso, Senhor? Eu não quero ficar prostrada diante desse problema e não ajudar. Eu quero ser alguma luz ali no finalzinho do túnel para a vida de pessoas. Então Deus, ele traz essa reflexão e ele nos encoraja de tal forma que nos impulsiona a fazer algo de bom ao nosso próximo. Porque nós vemos que tudo isso que está acontecendo, a gente vê tanta notícia triste, tantas coisas tristes, e ali nos comove, ali nos traz assim uma reflexão. E eu creio que essa palavra sobre esse coxo também nos traz uma reflexão hoje, da gente não se prostrar, da gente querer algo novo para as nossas vidas, da gente querer fazer o bem, da gente querer levar o bem para outras pessoas. Que nós para a gente não ficar prostrado assim como aquele coxo, da gente fazer o querer de Deus, assim como Pedro e João saíram ali. Eles tinham acabado de sair de uma prisão, né, irmãos? E eles saíram ali a todo vapor, porque assim, eu vejo que primeiro Deus trouxe a prisão a Pedro e João, e ali eu sei que eles refletiram também. Eu sei que ali eles buscaram a Deus. E quando eles saíram com um propósito. Eles saíram porque eles estavam conhecendo aquele Deus que eles serviam. E eles saíram com todo o propósito para fazer o querer de Deus. E qual foi o primeiro propósito ali? A primeira oportunidade que eles tiveram foi aquele coxo que estava sentado na porta de Jerusalém. Talvez, ao sair dessa pandemia, seja um propósito ao qual Deus tenha colocado em nossas vidas. Ao sair dessa prisão, porque nós temos vivido numa prisão. Talvez não seja como Pedro e João, mas tem sido uma prisão também para nós. Porque assim, o fato da gente não poder estar perto de quem nós amamos, o fato de não podermos estar juntos, de não podermos estar abraçando, beijando, isso a gente vê o quão dificultoso é para nós hoje, né? De estarmos perto de pessoas e preocupadas com parentes, com pessoas que a gente ama, em não pegar essa doença. Para a gente tem sido uma prisão. Talvez quando a gente sair dessa prisão, nós possamos agir como Pedro e João, quando saíram ali daquela prisão. Saiu ali aqui a todo vapor, querendo fazer a obra de Deus, e já fazendo, e já trazendo e curando em nome do Senhor.
Talvez quando nós sairmos dessa prisão, irmãos, nós venhamos sair pessoas melhores, pessoas mais amáveis, pessoas mais corajosas, sabe? Mais, como eu posso falar pra gente? Pessoas com determinação e desejo no coração de fazer algo melhor, de querer algo melhor, não só para nós, mas como para o nosso próximo também. Essa palavra é uma palavra muito forte de reflexão, porque fala sobre prisão também ali, né? Por mais que aquele coxo ele poderia ficar assentado àquela porta, ele estava numa prisão, porque ele não poderia andar. Ele vivia muitos anos naquela prisão e não poderia fazer. Hoje nós não estamos vivendo tantos anos como aquele coxo viveu. Nós estamos em meses, né, irmão? Mas que tem sido eternidade pra gente. Nós possamos sair pessoas melhores, irmãos. Pessoas dispostas a fazer o bem, disposta a querer o bem ao nosso próximo e a querer, assim, mais intimidade com o Senhor, porque eu creio que aquela prisão que veio para Pedro e João foi uma prisão que trouxe intimidade para eles com Deus, porque foi o momento que eles mais buscaram, mais meditaram na palavra do Senhor. E talvez esse momento de prisão que nós estamos vivendo, nós temos meditado mais naquilo que de errado que fizemos, naquilo que nós não queremos mais para nossas vidas e queremos ser pessoas melhores, porque assim o fim, irmãos, a gente vê que está muito próximo à vinda de Jesus, porque assim muitas coisas, muitos sinais têm acontecido e muitas coisas a gente tem vivenciado. Então, irmãos, é tempo da gente de reflexão para a nossa vida. É tempo de mudança, de tratamento de caráter, sabe? De tudo isso, da gente ali remoer ali a cada coisinha assim que erramos para sermos pessoas melhores, para termos atitudes melhores diante do Senhor e com as pessoas. Ali o Pedro e João, eles foram um exemplo, né? Eles estavam ali capacitados, porque eu creio que o Espírito Santo capacitou eles. Eles estavam ali determinados a fazer a vontade de Deus, a anunciar o Evangelho de Cristo. E através disso, irmão, eles saíram com toda a força. E eu creio que depois dessa pandemia, nós também vamos estar dispostos a anunciar o Evangelho de Cristo e sair aí, irmãos, sabe, correndo, ganhando almas para o Senhor. É triste a gente ver as que foram, mas assim, eu peço a Deus que as que foram em Cristo Jesus. Isso me conforta, eu pensar isso. Mas eu creio que muitos foram sem Jesus. E isso também me entristece. E eu hoje, vendo essa palavra, lendo essa palavra, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero fazer diferente na vida do meu próximo, anunciar o Evangelho de Cristo, propagar o Evangelho da verdade, de salvação, porque eu creio que muitos pastores aí pregando prosperidade hoje devem estar repensando que as coisas de Deus não são isso, que prosperidade vai fazer parte sim, porque a Bíblia fala que buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Então tudo aquilo que necessitamos ou precisamos, o Senhor ele vai acrescentar na nossa vida. A gente só não pode ter medo ou se prostrar diante do problema, achando que nós somos ali
estamos ali no nosso mundinho todo problemático e só nós estamos com um problema. Não é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós regacemos as mangas e vamos à luta, propagar o evangelho dele, anunciar, ganhar almas para ele e ser pessoas melhores, irmão, para que a gente possamos ganhar o reino dos céus, né? E para que a gente possamos, naquele dia, quando o Senhor vir buscar a igreja dele, ele possa ter o prazer de falar, né? Venha, meus filhos amados, e nos abraçar e a gente viver ali em alegria com o Senhor. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E assim, eu peço desculpa por algumas falhas, ou se eu falei alguma coisa que não foi legal, mas assim, foi algo que eu senti da parte de Deus e que essa palavra possa servir de meditação à vida de todos os meus irmãos aí, que eu amo vocês em Cristo Jesus. Estamos com muitas saudades. Eu sei que quando a gente voltar a se ver, vai ser em valor, irmão, da gente estar perto da vidinha de cada um dos irmãos, né? Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, agradeço a Deus pelo dia de hoje, por essa palavra, e que essa palavra venha queimar no coração dos irmãos fortemente e que venha trazer uma meditação para a mudança. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu não sou pregadora, mas assim eu me dispus a fazer o querer do Senhor, a ministrar e trazer uma palavra ao coração dos irmãos. E foi essa palavra que o Senhor me deu. Amém? Eu quero desejar um bom dia para os irmãos e que vocês tenham um dia de paz e de vitória em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Beijo.